Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, internautas. Bom dia para quem for assistir de manhã, boa tarde, onde estiver. Que Deus nos abençoe e derrame suas bênçãos de paz, amor e luz. Hoje vamos falar mais um texto de Joana de Ângeles. Peguei deste livro que está aí a capa, olha, Vidas Vazias. Mas antes de entrarmos, antes da prece, encontrei uma mensagem muito linda do irmão Cis, que sabemos que é o querido Humberto de Campos. É do livro Pontos e Contos, e esta mensagem também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que são várias, é uma coletânea, a coletânea Mediúnica do Natal, são vários livros. Mas vamos a essa mensagem do irmão X, número 37, do livro Pontos e Contos, psicografado, a gente sabe, pelo querido Chico Amado Xavier. O nome da mensagem é Natal Simbólico. Muito, muito interessante. Natal Simbólico. Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo. Se o homem reformado, se ele não se modificar, jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Então, fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Continuando,
Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós, em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançarmos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina da esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime oriunda dos gênios superiores que nos presidiam aos destinos que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a visita inesperada dos magos, sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revela apreensão justa, declarando que o menino surgira para a queda e a elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes da espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário.
A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as nossas possibilidades ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as antigas convenções relativas à riqueza, à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência, à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro do nosso mundo individual a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e arrematou: aqui terminam minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observar, o Evangelho do Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante para a vida. Aqui, pelo meio, olha esta frase: nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. E logo no início dessa mensagem de Humberto de Campos, do livro Pontos e Contos, ele fala: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. O mundo interior mudará o mundo exterior. Então, com esta leitura, vamos rogar a espiritualidade amiga, benfeitores, companheiros de estudo dos dois lados da vida, humildemente rogamos o envolvimento das falanges trabalhadoras com Joana de Ângeles, benfeitora da humanidade, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e que assim possamos começar os estudos de hoje às vésperas da comemoração do natalício do nosso querido amado mestre. Se conosco, bons amigos, se conosco, e mais uma vez boa noite a todos que possam estar escutando neste momento. Muito boa noite. Muito boa noite. Então, sempre é Natal. Isso, antologia mediúnica do Natal. Eu tenho que desacelerar, porque é tanto material que eu fiquei descobrindo na internet do Natal, de Emmanuel, mas vamos que vamos. Por que eu coloquei essa imagem aí? E mais uma vez, Maria respondeu ao anjo Gabriel: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então, esse é, digamos que
é um paradigma do nosso Sempre é Natal. É a resposta de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, vimos que ela, sendo serva, ela recebe em seu ventre a luz do mundo, Jesus Cristo, o ungido de Deus, a personificação do amor. Então, vamos que vamos ao estudo propriamente dito, mas vamos fazer depois, no final, a conexão com esta frase de Maria. Essa frase de que Maria se coloca como serva. Né? Toda a Bíblia tem esse sentido dos profetas, Abraão, Jacó, Isaac, todos servos de Deus, todos servos. Sempre é Natal. Pode passar para o próximo, querido. É um texto, como disse, do livro Vidas Vazias, de Joana, é o capítulo 18. Sempre é Natal. Repentinamente, houve mudança brusca nas paisagens morais da Terra. No Império Romano, que sempre estivera em guerra, no momento em que Otaviano, do segundo triunvirato, dominava a sós praticamente o mundo conhecido, instaurou-se um período de relativa paz. As legiões cuidavam agora das terras conquistadas, e na gloriosa capital, a filosofia e a arte convidavam à reflexão e à beleza. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo, exaurido, e as nações dominadas submetiam-se aos imperativos dos conquistadores. Reencarnaram-se então espíritos nobres, ao invés daqueles belicosos que fomentavam guerras e desaires em toda parte. Mesmo as nações vencidas pareciam respirar alguma alegria e mantinham esperança de futuro melhor. Então aqui Joana está dando um apanhado do pós-nascimento de Jesus, como ficou os ares, a psicosfera, a energia, o ambiente, além da própria reencarnação de muitos pacificadores, muitos das falanges do amor, já da pátria espiritual, para dar uma chacoalhada no planeta Terra, naquele momento que guerras e guerras, poder, escravidão, mortes, violência, a gente sabe que sempre foi a tônica dessas épocas, né? Então vamos para o próximo. Ela está dando um perfil do ambiente pós-nascimento de Jesus, como estava Roma. Roma, o mundo conhecido, era o mundo romano. E vamos sempre ter em mente que quem já leu, quem já escutou, né, que Deus, nos estudos do Novo Testamento, ele usa de pessoas não perfeitas para fazerem o seu trabalho. Então, não tem como esperar o mundo ser perfeito para poder as coisas de Deus aparecer. Então, o que é que tem aqui? Que tipo de pessoa tem aqui? Então, vamos usar essas pessoas. Parábola do servo infiel.
né? São quantas e quantas passagens de Jesus em que agora teus pecados foram perdoados, vem e me segue, vem e muda de vida, vem para um novo olhar da tua vida, né? Então pode passar para o próximo, querido. Aí ela vai continuando, a querida Joana. O imperador demonstrava interesse em atender ao povo, sempre necessitado de ajuda. A psicosfera foi atingindo até os líderes, que começaram a matar menos, começaram a guerrear menos, começaram a fazer o bem para o próximo, relativamente à época. Não é um bem, mas já é menos mal. A gente não sabe que o ser humano não pode dar saltos evolutivos sem a sua transformação real. Por isso trouxemos a leitura do Emmanuel, o Natal Simbólico, que é de Humberto de Campos, que enquanto nós não nos modificarmos, o mundo não mudará. Então, Tavares, querido, pode passar? Eu vou continuando aqui no meu computador. O imperador demonstrava interesse em atender ao povo que sempre, necessitado de ajuda, havia compreendido que a melhor maneira de governar uma nação é aquela que impõe a ordem e a moralidade em toda parte. Não há muito, ele havia vencido Antônio, também triunviro, que retornara ao Egito, onde se suicidara. Então vamos recordar aqui Júlio César, aí Marco Antônio, então agora o Otaviano, que é o herdeiro. Então, onde Marco Antônio se suicidara, sucedido por Cleópatra, que o acompanhava no gesto ignóbil. Diminuíram as dores coletivas que dizimavam os bárbaros, e uma especial e generalizava-se no mundo. O poder da força permanecia perverso, mas as musas cantavam hinos de louvor à paz, e se fruía esperanças e benesses. Realmente era estranhável que numa época de intolerância e de prepotência, que eram esmagados os fracos ante a impiedade dos poderosos, se experimentasse um período de solidariedade e de progresso social como aquele. Então, aconteceu esse fenômeno, né? Houve um alento, houve uma trégua espiritual, porque se limpou a psicosfera com a energia benfazeja, amorosa de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Uma primavera espiritual se havia fixado nas paisagens de Roma, e, como consequência, ocorria maior desenvolvimento do progresso das artes, do comércio e das múltiplas atividades humanas. Uma primavera espiritual. O Mestre está entre nós. A alegria dos anjos guardiães, as alegrias das falanges que trabalhavam para o bem
espiritualmente falando, tentando mudar o interior humano através de uma obra de arte, de uma música, de um livro. Quantos filósofos, né, já tinham nascido na Grécia Antiga, mas quando foram atrás do ideal de beleza, do ideal de paz, do ideal de fraternidade, solidariedade, democracia, né? A Roma tinha, o Senado tinha, pelo menos, idealizado o que seria uma cidade-estado, como estudado e definido pela Grécia. Roma mergulhou no conhecimento grego, né? E a Grécia foi o berço do iluminismo, o berço dos ideais humanos para uma humanidade mais intelectualizada, mais generosa, por assim dizer, né? Tavares, você está aí, pode passar para o próximo. Na verdade, eu já li o terceiro, pode passar já para o outro. Esse, muito obrigada, esse. Então, tinha-se então a sensação de que algo extraordinário, não habitual estava acontecendo. E todo o império respirava relativa paz. Também vale a pena frisar que tudo reverberava nas cidades dominadas. Por mais que Jesus tenha nascido em Belém, na Judéia, né, longe de Roma, o Império Romano era o grande dominador do mundo conhecido. Então, se a capital, Roma, se o imperador está calmo, está pacífico, tudo irá reverberar, né, em outras cidades, em outras terras, no Mediterrâneo inteiro. Então, no Oriente Médio, é a primavera espiritual, com o nascimento do nosso querido Jesus. De fato, naquele período especial, nasceu Jesus, com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta, ensanguentado e sofredor. Então, o império respirava relativa paz. Nasceu Jesus com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. A missão do Messias, a missão do Filho de Deus. Nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém. Belém, analisando a palavra, né, linguisticamente, o significado da palavra Belém, da cidade de Belém, que por conseguinte eu sou paraense, nasci em Belém, neste momento também estou em Belém, é a produtora, a panificadora do pão. O pão sai de Belém. Belém. Então, Jesus, a luz do mundo, também é o alimento do mundo. Ele é o pão da vida. Ele nasce em Belém por ser o pão da vida. E também cumprindo as profecias de Miqueias, 1000 anos antes de Cristo, quando ele diz: ó pequenina, Belém de Efrata, né, que serás
dentre outras todas da Judéia, tão pequena, mas receberás ali o Salvador, profeta Miqueias. Então, ele vem com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. Nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade, conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no mais extraordinário de todos os tempos. Tanto é que dividiu a história antes de Cristo ou depois de Cristo. A gente, quando estuda, há uma descoberta de um túmulo egípcio antes de Cristo. A descoberta foi no ano 100 depois de Cristo. Você tem uma perspectiva quando a data tem a necessidade de depois ou antes da vinda de Jesus, porque ele dividiu a história. Tudo era inesperado então, mesmo o seu nascimento, que passou quase despercebido no cenário político e sociológico da época. E ele ainda veio caladinho, né? Caladinho, com humildade. Poucos tomaram conhecimento que ele havia nascido, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado, somente se fez conhecido muito mais tarde. Ele não veio para as conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. E o que fazemos da comemoração do seu aniversário? Fazemos uma comemoração materialista, mundana, secular, uma comemoração da cumilança dos presentes e excesso, nos endividamos para presentes, para comidas, ou entendemos, meditamos, estudamos e aproveitamos a companhia da família, oramos pelos que já se foram, agradecemos com o coração em júbilo pela presença agora de outros na família, crianças, adolescentes. Então vale a pena ressaltar: ele, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. O seu ministério era especial, como Dante jamais alguém conseguiria expor e vivenciá-lo. Ele não veio para construir 7 maravilhas do mundo, jardins suspensos da Babilônica, Colosso de Rhodes, né, ou as pirâmides de Giza, Crefen, né, ou a Esfinge. Não, ele veio para trazer o evangelho que um dia será escrito, será vivido, será sentido pelos nossos corações. Então, como encaramos esse nascimento de Jesus? Vamos para o próximo, querida. Por essas e outras razões, o Natal de Jesus se assinala uma era nova para a humanidade, em razão de sua singularidade e dos objetivos especiais para quais ele tomara as vestes humanas. Antes, os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores ao apogeu, às vitórias, e logo após eram vencidos por outros combatentes não menos violentos e perversos. É só parar para analisar a história, quantos impérios subiam e depois caíam. Quantos?
quantos? O assírio, persa, babilônico, quantos? O egípcio, que durou muito tempo, a dominação egípcia. Depois vieram os gregos, turcos, romanos. Então são muitos povos que tiveram seu apogeu e depois sua decadência. Nas profecias de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, que foi explicado por Daniel, ele explica isso, que no sonho de Nabucodonosor, eu acho muito, muito interessante. Muito, ele faz um resumo e tem a ver com o Apocalipse de João, né? É muito legal a gente estudar o Daniel para poder estudar o Apocalipse. Muito interessante mesmo. Tem estudos no YouTube. Então, as edificações grandiosas, aqui no terceiro parágrafo, as edificações grandiosas de cada povo que deslumbravam o mundo de então, após momentos de brilho, eram transformadas em escombros por outros conquistadores terríveis, que a tudo reduziam a cinza e desolação. O próprio Salomão, que construiu aquele templo fabuloso, maravilhoso para Deus, e que, com a sua prole, logo depois foi dividido, aí virou o reino de Judá e o reino de Israel. Né? Judá tinha Jerusalém, Israel tinha a Samaria. A Samaria, porque ficou a tribo de Judá com a tribo de Benjamim, e as outras tribos foram para Samaria. E vimos que depois viraram cativos da Babilônia, o templo foi destruído. A vida é um ciclo. Nos nossos dias, já tivemos Império Britânico, já tivemos Império Russo, né? Já tivemos, de alguma forma, o Império Napoleônico, e no mundo moderno, o Império Americano, e tudo vai e tudo vem. Mas o ser humano, aprendendo a amar, ele se imortaliza com Jesus no coração. Então, a sucessão de glórias terrestres e misérias seguia nas páginas da história, comemorando as ilusões e as tramas dos destinos implacáveis. É certo que, depois dele, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Aí a gente fica pensando, né? 2021, não, 2024, século 21, ainda tem as máquinas de destruição e loucura semeando a morte e a devastação. 2024. Apesar disso, ele veio edificar um monumento da paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Aí a gente já fala, a gente falou em algumas lives passadas, o evangelho, ele é guia de saúde, a mansidão, as bem-aventuranças, tudo que Jesus falou é um compêndio da psicologia emocional que equilibra a alma. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas é saúde. É saúde. A falta de perdão adoece. A falta de amor enlouquece. Enlouquece. A solidão, a tristeza, a depressão, a ansiedade
São pequenas pandemias no nosso século. No nosso século. Então, enfatizando aqui, Jesus nasceu, ministério dele era para edificar o monumento da paz nos corações. Aí no finalzinho que eu coloquei em vermelho, nos corações, e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Ele ainda ressuscita, ele ainda tira da letargia, do sono profundo ou da morte para. É uma questão de nomenclatura, não? Da catalepsia, Lázaro, a filha do Jairo. Ele limpa de lepra quantos e quantos. Ele gera vida, porque quem está na escuridão não está vivendo. Quem vê a luz acorda para a vida, para a felicidade, para a esperança. Né? Quem lembra da Maria de Magdala, 7 demônios, obsediada, subjugada em alguns momentos, né? Nossa querida Joana de Anjos, Joana de Cusa, conheceu Maria de Magdala. E também recomendo palestras que tem aí do Divaldo, antigas, sobre esse assunto. Então vamos para o próximo, querido. Acho a nomenclatura que ela usa. Olha aí, foi o primeiro comandante dos exércitos do amor. Não é lindo isso? Que se espalham por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras de ódio e malhas da crueldade. Exército do amor. E ele demonstrou, olha aí no segundo parágrafo, também em vermelho, demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo. Porque, sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. O amor cobre a multidão de pecados. O amor cura. Vídeos e vídeos na internet sobre animaizinhos que estão semi-mortos, quando resgatados, quando dão carinho, os bichinhos parece que saem da tumba e se curam. Cachorrinhos, gatinhos que não andavam por maltratos, com o amor, com o carinho do novo dono, eles começam a andar. A criança amada, parafraseando Freud, uma criança amada, ela acha que ela pode ser qualquer coisa na vida, o que ela quiser. E não é a questão do egoísmo, não. Uma criança amada tem um equilíbrio emocional. A criança amada e educada. A criança desamada tem tristeza, tem que lutar para o emocional não tomar conta, né? A baixa autoestima, a falta de confiança, acha que ninguém gosta dela. O amor é tudo. O amor salva. Uma mãe que demonstra amor para o seu filho. Uma mãe que teve a oportunidade, em alguns momentos, de demonstrar amor para um filho que virou bandido, terrorista.
Em alguns momentos, esse terrorista, esse bandido, esse criminoso, esse psicopata, vai lembrar da mãe, vai lembrar da avó. O amor é uma tatuagem na alma. O amor é saúde. O amor, pegando novamente aqui o parágrafo, Jesus demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque, sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Conseguiu alentar, continuando aqui no texto, conseguiu alentar os desesperançosos e concedeu-lhes a honra do júbilo pelos sofrimentos experimentados. Apresentou a única ética responsável pela felicidade. Isso aqui é muito sério. Olha aí, apresentou a única ética responsável pela felicidade. Felicidade não é deste mundo, mas a felicidade possível neste mundo é seguir Jesus. Mesmo que tu não tenhas a denominação cristã. Se tu fazes o bem ao próximo, se tu amas o teu próximo como a ti mesmo, então apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-a em todos os momentos da sua existência entre nós. Nada apresentou de especial que, se não pudesse realizar, dá outra face, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura. Qualquer um pode amar o próximo, porque amar o próximo não é dar presente, é respeito, é dignidade, é solidariedade. O cristão não pode mais, no século XXI, ser tímido. O cristão, ele está agora, ele está sendo convidado para fazer a diferença no mundo e ele não pode mais se calar e se omitir. Jesus cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho como nunca ninguém tivera coragem de o fazer. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado algum. Criticado pelos fariseus, saduceus, que ele curou num sábado. Aí ele fala: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Se uma ovelha, um animal, se perde, você não vai atrás dessa ovelha? Aí ele conta a parábola das 99 que ele vai pegar desgarrada. Jesus tinha curado num sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus. Somos todos irmãos. Deus é Pai. A caminho da iluminação interior que o plenifica para sempre. Então, o convite aqui do Natal é sempre Natal. Quais são os nossos
planos para 2025 é cultivar Jesus em nós, é sermos cristãos operantes, é sermos verdadeiros, sinceros, honestos, ou vamos ficar no muro? Cristão que está no muro, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Renunciou a qualquer tipo de pompa e não precisa, para fazer o bem, ter pompa, ter dinheiro. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizerem: o dia que eu ganhar na loteria eu vou abrir um orfanato. Não! Doa qualquer coisinha ou doa o teu tempo para fazer visitas às crianças com câncer. Doa o teu tempo para cozinhar alguns sanduíches, fazer alguma coisa e distribuir, ou mesmo cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, cuidar dos teus parentes doentes, anciãos. Então, ele não exaltou o ego, a aparência, a hipocrisia, a mentira. Você já conhece aquela frase antiga? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Não existe isso. O exemplo é que arrasta. Ah, eu digo para os meus filhos não fumar, mas eu fumo 2 carteiras. Não existe isso. Eles vão fumar, porque o exemplo. E está provado cientificamente. Os neurônios espelhos. A criança se espelha nos progenitores, nos professores, nas professoras. Se espelha, imita. Então, por que não imitar um ato de caridade? Quem lembra daquela passagem no Evangelho que uma mãe da sociedade leva a filha para fazer caridade? Ela muda o vestuário porque ela vai para uma área bem simples, e isso é na França do século XIX, né? E ela não quer humilhar aqueles com a riqueza dela, com joias, mas não é hipocrisia. É exatamente o que diz o apóstolo Paulo. Eu me fiz fraco para os fracos, eu me fiz forte para os fortes. Isso não é hipocrisia. Porque você precisa ser solidário à dor do outro e não chegar próximo do Condessa Paula. Muito obrigado, querido. Você não pode humilhar o outro com o teu excesso. Quem é doente? Aquele que está numa cama moribundo, né? Ou aquele que é irmão de sangue, parente do moribundo, e não vê que o moribundo precisa de carinho e de amor. Quem é doente da alma? Agora, hoje é sábado. Quantas festas por aí de confraternização de Natal, e as pessoas bebendo todas. O que tem a ver isso com o Natal? Tudo bem, é um período alegre, é um período que as pessoas estão mais amorosas, é um período que elas querem abraçar, se divertir. Mas isso também é um bom exemplo para os filhos, né? Passar 5 dias aí na farra. Então, terminando aqui esse slide, vamos repetir de novo. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano, que a raça humana, que o grupo do planeta Terra, independente de etnia,
independente de situação econômico-financeira, independente de cor de pele, independente de padrão de vida, intelectual, todos somos filhos de Deus. E um dia vamos colocar em prática, mas lembra da leitura inicial do irmão X, né? Pontos e contos, o Natal simbólico. Eu acho que eu vou depois postar nos comentários. Dá para postar depois. Eu vou postar essa leitura, esse texto, porque é imperdível. É imperdível ali esse texto do irmão X. Então vamos para o próximo, querido. Aí eu coloquei uma imagem das bem-aventuranças. Ele pregando, né? Exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em duas claves grosseiras que se transformaram em asas de luz para a ascensão ao infinito. Ninguém jamais semelhante a Jesus. Exaltou a ternura, gentileza, compaixão, caridade. Não adianta você justificar que é agressivo no trânsito porque as outras pessoas são agressivas. Na hora que chegar a tua passagem, tudo é entre você e Deus, entre eu e Deus. Eu não vou estar, quando eu for desencarnar, numa audiência de custódia de um juiz e vou dizer: ah, eu não fui boa filha porque a minha mãe não era flor que se cheire. Ah, eu não fui uma boa mãe porque eu não tive mãe. Ah, eu não fui uma boa irmã porque eu me perdi com 15 anos. Aí tive que ir para uma clínica de reabilitação, a minha irmã não me apoiou, eu fiquei doidona. Nunca gostei da minha irmã, agora tenho ódio da minha irmã. Mas a culpa é dela. Isso não funciona. O Evangelho de Jesus, ele é uma possibilidade de nós colocarmos a bondade na prática. Mesmo que você não consiga. É a boa intenção. Boa noite, Rosane, boa noite, minha irmã Gisele. Deus nos abençoe. É a possibilidade, é a boa vontade. Não é o que eu faço de concreto. Fazer de concreto seria excelente, mas é a boa vontade que eu tenho para um dia fazer e fazer. Ninguém é perfeito. Você quer perdoar? Você quer se sacrificar? Você quer colocar 2 moedas no gasofilácio? Lembra do óbolo da viúva? Que Jesus falou que ela deu mais do que todos ali, porque ela deu do que iria faltar para ela. E não esquecendo, quando vem a boa vontade, quem conhece uma passagem do profeta Elias, quando ele, fugindo da ira do rei e da sua esposa, ele fica hospedado na casa de uma viúva que tem um filho que está doente. Ele pede água, pede um pão, e ela diz que só tinha um resto de farinha e que estava terminando o azeite.
Aí Elias, lógico, instruído por Deus, pelos anjos de Deus, ele chegou na casa dela já sabendo que ela merecia e que ele encontraria um bom lugar. Aí ela faz, mesmo tendo só aquele restinho de farinha, aquele restinho de azeite, ela faz e dá água para o Elias e dá um pedaço de pão. Vocês sabem o que acontece? A vasilha de trigo nunca mais ficará vazia. O azeite nunca acabava. É aquela frase, né? Quanto mais tu deres, mais tu terás. Quem dá com o coração não vai faltar. Olha o Chico, quantas vezes ele chegava nos lugares, apareciam as doações. Do nada, as pessoas generosas. As pessoas generosas. Então, a cada um segundo, suas obras. Não é simplesmente a obra física, é a obra de amor no coração, é a tua intenção de fazer o bem. Ah, eu acabei desencarnando, não deu tempo de fazer o que eu queria, mas eu queria ajudar, eu queria proteger, eu queria amar. Então ele divide o tempo antes e depois dele, né, e quando se permitiu imolar pela cruz. Se a gente for imaginar a cruz, né, aponta para o alto. Então, muitos estudos a gente faz da vertical. A vertical somos nós aqui encarnados, e a horizontal é a cruz, é a parte da cruz que nos leva aos céus, ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, ninguém jamais foi semelhante ao mestre da Galileia. Passa para o próximo, querido. Esse. É por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica, olha que lindo, a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Uma referência aqui à parábola do festim de bodas, né? E o casamento era do filho, e ele convida, né? Então, olha que lindo isso. É por essas razões que o Natal é o momento que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Que túnica estamos tecendo? O que eu estou fazendo do meu amor por Ele? Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jorneado. Modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é a vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. E aí é um presépio, né, que a gente está vendo pastores, os animaizinhos, Maria, José, Cristo, menino, bebê, numa manjedoura. Manjedoura é onde
fica a palha que os animais vêm comer. É a vasilha de comida dos animais. Ele não é o cordeiro do mundo. Tudo em Jesus, tudo no Novo Testamento e no Antigo é um simbolismo da nossa vida, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida. Então, utiliza-te aqui no segundo, né, depois da túnica, utiliza-se das vibrações do Natal para mudar a tua forma de ver, encarar. Eu vou parar com esse vício, eu vou melhorar na gentileza, eu vou mudar a minha forma agressiva de ser, eu vou compreender a dor alheia, eu vou ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, eu vou olhar a dor alheia, eu vou me compadecer com os sofredores, eu não vou fingir que nada está acontecendo no mundo ou em volta de mim, eu não vou ficar gastando, me endividando em festanças de negação da minha própria infelicidade. Lembra que Joana coloca que Jesus trouxe a receita da verdadeira felicidade. Então a felicidade não pode estar no álcool, não pode estar na sexolatria, não pode estar na luxúria, na exibição, no ego, na fama. Quantos famosos do mundo estão em depressão, estão se drogando? A fama, muitas vezes, é um karma, é uma dor, é uma dor. Não te enganes com a grama do vizinho. A verdadeira felicidade é a pouca bondade que já colocamos no coração. O Natal é a grande representação do momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, excelente Filho de Deus. Antes de ler a última mensagem, eu vou fazer uma referência para encaixar com Maria. Qual foi a frase de Maria no início? Né? Que seja feita conforme a vontade de Deus. Né? Então, olha aqui. Eis-me aqui, Senhor. Quem falou isso? Começa com Isaías. Samuel, meu filho. Samuel responde: estou aqui. No livro de Êxodos. Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. E o anjo do Senhor chama: Abraão, Abraão. E no livro Gênesis: eis-me aqui. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como vimos em Lucas. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Isso, segundo a tua palavra. Obrigado, Lucas 1:38. Muito obrigado. E o que Ananias falou? Eis-me aqui, Senhor. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Todos deixaram suas redes e seguiram o Mestre. Está em Marcos. E Deus falou para Israel no meio de uma visão noturna:
Jacó, Jacó, que ele responde em Gênesis, eis-me aqui. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então, meus queridos, o Natal é para nós aprendermos a falarmos, eis-me aqui, Senhor. Eu sou servo do Senhor. Eu sou servo da luz, do amor, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade. Eis-me aqui, Senhor, para mudar a mim mesmo, para um dia mudar o mundo. O mundo, a mudança do mundo começa em mim. Aí eu trouxe uma passagem de Emmanuel. É o próximo. Algo mais no Natal. Natal é todo dia, porque Natal é mudança. Natal é Jesus nascendo em nós. Ele nasceu fisicamente, mas ele nasceu fisicamente para poder nascer dentro de nós. Ele tem que nascer dentro de nós. Emmanuel, algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-se os teus exemplos, seguir-te os exemplos, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. O amor de Jesus é o fogo da alma, dá sentido para tudo. Que esse Natal represente uma mudança em nossas vidas. Não sejamos tímidos. Tenhamos a certeza que Ele está conosco, que Ele nos busca, que Ele nos quer. Nos façamos disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, para o trabalho no bem. Façamos como a mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue. Ela procura Jesus, ela toca Jesus nas vestes. Nós estamos com Jesus. Se Deus é por nós, quem pode contra nós? Vamos orar e vigiar os pensamentos, os atos. Vamos dizer Senhor, Senhor, de verdade. Vamos dizer sim, sim, não, não. Não vamos ficar em cima do muro. O cristão trabalha pela mudança do mundo. O cristão trabalha por um mundo melhor. O cristão se veste de cristão. E como é a roupa do cristão? É amor, é compaixão, é solidariedade, é fraternidade, é dignidade, é respeito, é caridade, o amor em ação. De novo com Emmanuel,
Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Espírito Emmanuel, médico Francisco Cândido Xavier, no livro Luz do Coração, edição Clarim. Então, esse é o estudo de hoje. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. E com essa imagem, a luz que você vê em todas as imagens da manjedoura, do presépio, é luz divina, é irradiação de perispírito de Maria, de José e do anjinho que acabou de nascer, o menino Jesus, e que ele nasça todo dia em nossos corações. Muito obrigado. Vamos orar e terminar nosso estudo de hoje. Feliz Natal, abençoado Natal para todos nós. E um feliz ano novo. Que assim seja, mestre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E nos livrai-nos de todo mal, para sempre. Senhor Jesus, Mestre amado, alegria do mundo, sol da esperança, luz das trevas, tu és o diamante, tu és o peixinho, tu estás, tu nos mostra a beleza do planeta. Queremos, Senhor Jesus, que tu esteja em todos os lares neste Natal, em nossas vidas, em todos os hospitais, em todas as crianças que estão rogando saúde, saúde, em todos os idosos, em todos os tristes, deprimidos, sem pão, sem chão, sem oração. Jesus, tu és a luz do mundo. Queremos nos banhar desta luz. Muitos acham que tu és uma lenda. Outros dizem que tu nunca exististe. Outros querem acabar com os cristãos. Mas vamos dizer um segredo. Todos, todos chegarão. Todos te amarão. Todos perdoarão. Porque o Pai é misericordioso e ele não abandona nenhum dos seus filhos. Ele larga os sãos para ir atrás dos doentes, dos perdidos, dos raivosos, dos criminosos. Todos somos irmãos. Senhor Jesus, com o coração pedindo sempre
pela minha família, pelos meus sobrinhos netos, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Te rogo pelo meu sobrinho na parte espiritual, Felipe. Te rogo pelo meu pai, desencarnado há 22 anos, pelos meus avós, os pais da minha mãe, pais dos meus pais. Te rogo pelos parentes, primas, Camila, Pamela, pelo meu cunhado que este ano desencarnou. Te rogo por todos desencarnados, amigas espíritas, Hipólita, Maria, Fátima, Dona Rúlia, tantas e tantas, Josi, todas elas, minhas amigas que já foram, a Tequinha querida, Teca, te amo, te rogo, Senhor, por todos que já estão contigo, nesta beleza que deve ser viver no bem, sentir o bem, buscar o bem. Sem o bem, não dá, só dá dor. Nós não queremos a dor, nós queremos o amor de Jesus, hoje, agora e sempre. Sê conosco, querido, sê conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.